Hello, boa noite. Como é que vocês estão? Bom, vou esperar vocês entrarem. Esqueci de colocar meu relógio. Para que a gente possa conversar, falar do que vai acontecer aqui essa noite. Nós temos aí um assunto muito legal para tratar hoje. Qual o caminho que a prosperidade faz em nós? Nós vamos trazer um conceito psicanalítico. Nós vamos trazer também, boa noite, tudo bem? Bem-vindas. Nós vamos falar hoje de alguns conceitos e entender qual que é esse caminho que a energia, né, que o dinheiro, que a prosperidade faz dentro de nós. Vou deixar aqui um recadinho, porque eu vou dar, eu vou fechar depois para os comentários. Tem presente surpresa. Deixa eu salvar. Boa noite. Vou colocar aqui fixar comentário. Boa noite. Hoje nós vamos fazer diferente um pouquinho, porque essa live, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo? Dá um ok aí. Essa live, ela é uma aula que eu preparei para trazer aqui para vocês dentro do Instagram. Então, é uma aula gratuita para você que ainda não se decidiu ou que talvez está em dúvida se quer participar do curso. Então, essa aula vai te mostrar qual que é o caminho que o dinheiro faz até ele chegar na nossa mão e por que que ele não chega. Então, nós vamos entender por essa perspectiva, que é falando sobre os nossos pais, a nossa relação com o dinheiro. Shalom. E aí hoje eu vou fechar aqui os comentários, por quê? Deixa eu ver se eu sei fechar comentário, gente. Não sei fechar comentário. Calma aí. Aqui, desativar os comentários. Porque daqui a pouco eu vou começar a falar e eu vou falar. E depois eu vou abrir para dúvidas. Então, você que está aqui, que entrou, que quer entender, fica até o final, porque no final você vai poder fazer sua pergunta. Essa aula vai ficar gravada, depois eu vou editar e vai lá para dentro da plataforma da Hotmart. Então, por esse motivo, eu não vou ficar pausando para que vocês perguntem, né? Diferente da live, que ela é mais, que a gente vai se relacionando mais e vai tratando aqui desses assuntos enquanto vai emergindo. Então, pega papel e caneta e vai anotando. Por quê? O que nós vamos entender aqui hoje? Vamos começar aí nossa live, nosso aulão. Nós vamos entender que nós temos, como eu já falei aqui, uma energia que passa por dentro de nós. Que energia que é essa? Freud vai dizer que essa é a libido, que é a nossa libido, ou seja, a nossa energia psicossexual. Aquilo que nós, quando nós nascemos, né, nós temos as etapas aí do nosso crescimento, e dali nós vamos aprendendo, a gente pega essa energia, primeiro dispensa ali da nossa mãe, né, no seio da nossa mãe, a gente procura ali aquela nutrição emocional ali dela através do leite materno. Então a gente vai entender qual que é esse caminho, tá? Aqui eu trouxe dois conceitos, porém eles se completam, que é Alexandre Lowen, que olha esse mesmo caminho, só que com uma fala da bioenergética, porque ele fala sobre o nosso corpo, sobre a nossa postura, sobre a forma com que a gente se relaciona, qual que é a atenção que a gente traz para o nosso corpo. E Freud fala também exatamente dessa energia, tanto que esse estudo de Lowen deriva do estudo freudiano, ou seja, dessa energia, tá? E aí esse conceito que eu trouxe, lógico, costurando aqui nessa etapa aqui da prosperidade, é falando sobre essa energia, porque antes de ser dinheiro, era outra coisa. O que era o dinheiro para você antes de ser dinheiro? Quero que você fique com essa pergunta. O que era o dinheiro para mim antes de ser dinheiro? Não era dinheiro, porque quando a gente nasce, a gente não sabe o que é dinheiro, a gente quer o quê? Nutrição, amor. Então, baseado nessas fases que nós vamos conversar aqui, nós vamos desenvolvendo uma personalidade. O que é uma personalidade? É a nossa identidade, vamos dizer, como seres humanos aqui. E a nossa identidade
que é a nossa identidade espiritual em Deus, nós talvez nem descobrimos ainda. Por quê? Porque estamos dentro dessa personalidade, né? Ainda uma personalidade que Lacan vai dizer que é uma personalidade, vai uma identidade falsa, tá? Mas não é esse nosso assunto. Então aqui Alexandre Lowe, ele fala que o bloqueio da energia vital, ele vai levando a gente à rigidez emocional e física. Então ele fala sobre o nosso relacionamento e o desenvolvimento do corpo da criança. A gente não vai se aprofundar porque não vai dar tempo, é muito assunto para trazer. Lá dentro do curso eu vou tratar um pouco mais, mas eu quero que você pense que daqui você já vai tirar muito conhecimento para a sua vida. E Freud, ele vai descrever a energia libidinal como uma força fundamental do comportamento humano. Então, o dinheiro é visto como uma representação simbólica do desejo e das faltas emocionais. Então, pense que nós passamos por 5 fases quando nós somos crianças, tá? Essas fases começam ali da fase oral, que é a fase de nascimento, quando aquela fase inicial, nós vamos buscar o seio da nossa mãe, e essa está ligada primeiro à nossa nutrição e o primeiro contato com o mundo através da boca. Então, a amamentação, a sucção, né? Ou quanto aquela mãe está ali para olhar para aquela criança e olhar nos olhos dela e não só nutri-la de leite, mas nutri-la de amor, como eu já falei, né? Nessa fase oral, quando a criança não recebe, nós fizemos uma aula dentro da mentoria, e nós falamos sobre isso, essa criança ela fica tentando buscar essa vontade de satisfazer o seu desejo, que lembra que não era dinheiro. O que era? Amor, tá? Então, a minha falta de dinheiro, na verdade, está falando, quando a gente fala de um caminho emocional, a gente está falando de falta de amor, eu não me sentir amado suficiente em algumas dessas etapas. Posso ser na inicial, posso ser na final, mas em alguma dessas etapas eu não me sentir amado, tá? E aí, na vida adulta, o que vai acontecer? Nas finanças, elas vão se refletir como uma busca constante por segurança, apoio externo, ou a sensação que o dinheiro é algo que traz conforto imediato. Então, eu sempre pergunto, como é que você se relaciona com o dinheiro? O que traz para você? Se você estava aqui na live, a energia do dinheiro, eu fiz várias perguntinhas, então aqui você vai conseguir conectar também com as suas respostas dessa live, tá? Conscientemente, nós podemos trabalhar essa fase oral, mas nós precisamos entender primeiro o que o dinheiro traz para mim e se eu fiquei fixada nessa fase oral. Então, exemplo, talvez eu queira dinheiro para comprar comida, talvez eu queira dinheiro para beber, talvez eu queira dinheiro para fumar, talvez eu queira dinheiro para ingerir algo, talvez aquela segurança dessa fase oral, eu preciso estar relaxada quando eu tenho dinheiro, porque no fundo eu não me senti amado, então quando eu tenho dinheiro eu me sinto o quê? Amado, validado, tá? Essa é uma das fases, e aí tem mais que nós vamos conversando, então vai ser bastante longo aqui, tenha paciência, guarda aí as perguntinhas. E passando, né, do 0 aos 3 anos, a criança ali, mais ou menos até os 2 anos e meio, passa por essa fase. Então, ela testa e conhece o mundo pela boca e, principalmente, como ela recebe esse amor dessa mãe. Talvez a sua mãe te deu a mamadeira, assim como a minha. E você não se sabe amado por essa mãe. Não é culpa dela, mas é como você recebeu esse amor quando você estava ali no colo dela. Talvez ela não teve conexão com você. E a criança, ela precisa do contato com o peito da mãe. Ela precisa colocar a boca no peito da mãe. Isso é muito importante para a forma com que nós vamos nos relacionando. Então, aqui, o dinheiro e essa energia fica fixado na boca. Então, tem pessoas que roem unha, tem pessoas que comem tampinha da caneta. Se perceba se você faz esses movimentos. Se você está sempre com alguma coisa mastigando, se você precisa de um chiclete, se você gosta muito do sexo oral. Isso também é um indício que talvez você ficou fixada na fase oral, nessa primeira fase, tá? Na segunda fase, é a fase anal, que é a fase onde a criança está aprendendo, né? Aliás, a lidar com o seu controle dos seus esfíncteres, com um treinamento para usar o banheiro. Como é que foi
essa introdução. Por quê? Porque daqui é como nós estamos vendendo algo. Já falei isso aqui, um produto. Que produto? O nosso cocô. E aí, como é que foi? Como é que era a higienização? Você é uma pessoa que você é louca por limpeza, você é uma pessoa que é extremamente angustiada de ir no banheiro e depois se sentir suja. Talvez foi nessa fase onde você teve que viver esse controle excessivo, nesse momento que os pais estão inserindo a criança a fazer o controle, e talvez você teve esse sentimento de rigidez, tá? Nas finanças, isso pode aparecer como questões de controle sobre o dinheiro, medo de perder os recursos, ou a necessidade de ter tudo muito organizado. Então, se você é assim, essa é a fase que você ficou fixada, e talvez você pode ter ficado fixada nas duas, e essa é a fase anal. É a fase onde a criança está aprendendo a ter controle. Ela tá tentando controlar ali o xixi e o cocô, e aí vem um adulto que tem que dar amor, que tem que ensinar, porque ela acabou de chegar no mundo, ela não sabe como é que funciona, ela não sabe o que ela tem que segurar o cocô, falar, avisar, esperar alguém limpar ela, e ela começa a lidar com esse mundo, e talvez ela fique fixada nesse momento onde ela está aprendendo a lidar com essa questão externa. Por que externa? Porque é o que sai dela, eu já falei isso em outra live, ela vai vender para o papai e para a mamãe. Como é que o papai e a mamãe falou do cocô? É feio, é fedido, é nojento. E aí eu olho e falo, cara, eu não sirvo para nada, eu nunca faço nada certo, eu não consigo sair do lugar, eu sempre sou um fracasso. E de fato, muitas vezes a gente pode se relacionar com esses extremos. Então, sempre quando você pensar num extremo, todo extremo tem uma causa. Nós precisamos entender que o que funciona, o equilíbrio, nem sujeira e nem excesso, extremo, equilíbrio, onde eu chego nesse contexto, tá? Nas finanças, o que pode acontecer? Já falei, né? Ter muito organizado. Ok, então aquela pessoa que ela tem medo, ela faz planilha de tudo, ela anota tudo e não tem problema nenhum em você ter isso, só que a grande questão é entender que talvez você faça tudo isso e o seu dinheiro ainda não vai render. O seu dinheiro ainda, ele vem, mas ele vem bem escasso, ele vem com medo. Talvez você até tenha dinheiro aplicado, mas o medo, o controle do gasto excessivo, eu converso com mulheres, ela fala assim, olha, sabe o que é? Meu marido me controla muito. É que em algum momento ele viveu esse controle e ficou fixado nessa etapa anal, nessa etapa onde ele aprendeu que tinha que controlar, porque se ele não controlasse, ele recebia ali o xingamento, né, a crítica, tá? A terceira fase é a fase fálica, que é a fase onde a criança ela está aprendendo a se descobrir os gêneros, né? Então ela vai olhando, falando, nossa, eu sou menina, eu sou menino, e aqui ela vai aprendendo a se relacionar com esse mundo externo. Ela já começa a ir para a escolinha, ela já começa a ver que a menina tem pequitinha e o menino tem bididinho, e ela fala, nossa, meu Deus, né? Que coisa estranha, como isso, né? Freud vai dizer que nesse momento, para a mulher, ela vive uma profunda castração de descobrir que ela não tem um pênis. Então ela olha o menino e fala, ué, o menino tem um objeto a mais, por que eu não tenho? E isso em nós também, claro que nós nós falamos um pouco lá dentro do curso, de um feminino ferido que compete contra o masculino, que não casa com o masculino dentro dela, tá? Não tem nada a ver com o externo. E aí quando ela chega nessa fase, dali ela começa a competir com os meninos. Então, 5, 6 anos, ela começa já a dar uma... Eu tenho uma filha e tenho os meus filhos, e a menina ela sempre foi muito mais reativa, muito mais agressiva com os meninos. Eu também fui. Por quê? Porque é um momento da castração. Nessa fase, o dinheiro ele pode emergir para quem ficou fixada como uma necessidade de provar o valor. Eu sou mulher. Você não é melhor do que eu porque eu sou mulher. Eu vou provar para você que eu sou F. Você já sabe. Eu vou provar para você porque eu vou competir com você e eu vou provar o meu valor. Então, nós vemos, né, essas mulheres agora, desse tempo, competindo com o masculino. Que fase é essa que essas mulheres estão vivendo? A fase da castração, que é a fase fálica. É quando elas descobrem não tem o pipi. E agora? Agora eu vou competir com o masculino, mostrar que eu sou muito melhor. Aí vem as falas, que são falas de competição, de diminuir o masculino. Por quê?
Homem e mulher, eles se completam das suas diferenças, né? Então a mulher foi feita para completar o homem a mulher. Só que quando eu tô ferida, eu não consigo entender isso. E isso vai emergir aonde? No financeiro. Na minha identidade como profissional. E muitas vezes, se eu não tenho, eu vou me questionar por que, que eu não tenho. Por que, que eu não sou uma mulher que, com, sei lá, 35 anos, não tem uma profissão, não tem uma faculdade, não tem uma casa? Por quê? Porque eu estou fixada nessa fase ainda e venho, nossa, incessantemente buscando para provar que eu sou essa mulher, tá? Então a gente precisa fazer as pazes com essa fase de descobrimento, essa fase onde eu descubro essas. Você tá aqui me ouvindo, você tá descobrindo, você... tô nessa fase, tá? Daqui a gente vai para a fase genital, que é a fase ali a partir dos 7 anos, que é a dos 6 aos 7, depende da criança. E aqui a fase genital é a fase onde a criança, de fato, ela está entendendo, ela já tem estímulos ali dentro, na sua fase genital, mas aqui ela começa a atingir uma maturidade sexual e emocional. Mas talvez aqui ela não teve um recurso para lidar com a sua genital. Porque nessa idade, até um pouco antes, essa criança, talvez, ela vai desenvolver um amor, que é um amor que Lowen fala, e Freud também, um amor edipiano, que ela sente prazer, mas não é um prazer do sexo, já falei, como nós adultos, mas é essa energia libidinal pulsando. E aí eu tô aqui nessa fase genital, onde eu já sinto essa pulsação, porque vem daqui, do nosso ventre, e eu estou ali sem conseguir elaborar muito bem aquilo. Talvez os meus pais não saibam também, então às vezes eu vou colocar a mão, não coloca a mão que é fedido, não coloca a mão que não pode, menino. E também tem uma grande questão onde a mulher ou o homem, né, eles vivem abusos, né? Geralmente nessa época, quando ela já está nesse desenvolvimento e ela fica ali nessa tensão. Geralmente, o que Loy vai dizer? Que as mulheres que sofreram esse estímulo muito cedo, elas não se relacionam com o seu quadril para baixo. Então, como a gente percebe, e não vai dar tempo de integrar, de falar isso hoje, mas até no formato do corpo, no quadril, só que elas muitas vezes não têm prazer no sexo, elas não se relacionam bem sexualmente, tá? E na vida delas, elas vão começar a buscar o reconhecimento, mas com uma rigidez e um medo da vulnerabilidade. Então, elas têm medo de ser vulnerável. Então, aquelas mulheres que você conversa com elas estão lá fracassadas, caídas, e elas falam, não, tá tudo bem, amanhã eu recomeço de novo. Não, e amanhã elas não conseguem se mostrar vulneráveis. Por quê? Porque ficaram fixadas. Porque se eu me mostro vulnerável, alguém abusa de mim. Se eu mostro que eu não estou bem, alguém vai vir e vai abusar de mim, tá? E nessas fases, todas essas fases, muitas vezes nós vemos mulheres, homens que se sobrecarregam tentando buscar o dinheiro, só que esse dinheiro, como eu falei, tem um nome. E aí o que o Freud vai dizer no complexo Édipo, se é a menina, ela está apaixonada pelo pai. Não apaixonada no sentido consciente, mas no sentido dessa energia que vem, né, muitas vezes, e ela fica fixada. Só vou corrigir. Na fixação oral com a mãe. Nos demais, ela fica no pai. Por quê? Porque ela desenvolve essa energia para a energia do pai. Então, se o pai é ausente, ela vai querer provar para o pai que ela é melhor que o pai. Se o pai ele não deu no amor, se ela não se sentiu amada, ela também vai provar para o pai. E todas essas falam dessa fase. Então, o dinheiro, antes dele ser dinheiro, quem ele era? Qual que era a pessoa que era, tá? Essa aqui foi a etapa que nós trouxemos de Freud, falando um pouquinho desse conceito. Aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre os perfis de Lowen, tá? Alexandre Lowen, que ele fala sobre cada fase, nós desenvolvemos 5 tipos de perfis, não vai dar pra gente se aprofundar aqui, mas para que você entenda, na fase oral, que é a fase inicial, ele desenvolve o esquizoide, que é a desconexão, a falta de afeto,
Então, muitas vezes, até, como eu falei, né, nessa etapa, olha, eu terminei um relacionamento, ah, não, tá bom, muda a página. Muda a página. Ah, mas o dinheiro, sei lá, perdi o emprego. Tá bom, amanhã eu procuro outro. Tá? Por quê? Porque ela está de fato desconectada. Ela tem, pode ser a dependência, também uma pessoa que depende muito, que não consegue se desenvolver financeiramente, profissionalmente, porque ela sente medo, ela sente um vazio emocional, ela sente medo de arriscar, ela sente medo do novo. Tudo isso está vinculado à fase oral, que é essa fase inicial. E aqui vem o medo de receber, o distanciamento, a busca de segurança, né? Porque imagina uma criança ali, ela não teve ali a nutrição oral, esse momento, e ela desenvolve essa carência, uma carência constante. E aí ela, se ela não tem um bom relacionamento com o marido, com os filhos, ela vai procurar trabalhar para preencher isso, porque ela busca segurança no dinheiro, ela busca a segurança de alguma forma nessa conquista financeira, tá? A fase anal, ela desenvolve o perfil masoquista, que é o controle e a rigidez, a crítica. É uma pessoa que ela está sempre controlando o ambiente, ela está sempre querendo ter o controle de tudo, de todo mundo. Se ela é chefe, ela está sempre querendo manipular as pessoas, manter todo mundo no controle. Tá? Essa pessoa, ela gosta de tudo muito organizado e ela tem um medo de perder e ela tem dificuldade em investir. Às vezes ela investe, mas ela sempre vai ter uma história de medo para contar. A fase fálica, que é a fase psicopata, né? Toda a criança, não quero que você pense aqui na psicopatia, mas eu quero que toda criança ela tenha um amor narcísico, que é o amor que ela foca nela somente, né? Então toda criança, se você for ver, ela só quer para ela. Ela só quer para ela. E se ela não tem uma boa relacionamento com os pais, uma condução com esses pais, o que ela começa a gerar? Poder, autoconfiança, autoafirmação, aliás. Só que eu percebo é muitas pessoas confundindo, né, o narcisismo, nomeando as pessoas, falando assim, ah, essa aqui é narcisismo, o meu marido é narcisista. Às vezes ele é só um psicopata e ele precisa do poder de se autoafirmar, ele precisa que as pessoas falem para ele como ele é maravilhoso, se você é uma pessoa que você gosta de muito elogio, talvez você esteja também nesse perfil. E sim, nós podemos ter um pouco de cada. Falando, eu consegui identificar um pouco de cada. Posso também, tá? Essa pessoa ela vai tentar buscar valor, provar o valor dela. E ela vai querer ter status, ela vai competir, e aqui entra essa questão, lembra da heroína que eu falei, da mulher do feminino ferido? Ela vai querer ficar ali competindo com o homem de igual para igual. O homem também vai querer se validar, por quê? Nesse momento da identidade que ele estava formando lá na fase fálica, que ele não, talvez essa mulher ou esse homem olhou e falou: Nossa, eu sou menina, ela é menina, e ele não foi bem conduzido, ele ficou fixado essa energia nessa fase que é da psicopata. Não é o psicopata que vai lá e esquarteja e mata, mas é o psicopata que é que talvez vocês nomeiem falando que é um narcisista e que sim, tem traços narcísicos, tá? Na fase genital, ele se desenvolve o rígido. Por quê? Porque ele bloqueia o próprio prazer. Ele vai buscar o sucesso. Então, ele, um exemplo, ele não elabora ele não tem tempo para o seu descanso, ele não usufrui do seu dinheiro, ele tem medo, né, de descansar, porque, nossa, mas se eu descanso, então ele tá sempre, assim, bloqueando, super rígido também, buscando esse sucesso, mas sempre se bloqueando para ter prazer. Nunca consegue relaxar, nunca consegue se dar um momento de fato. Às vezes vai viajar e quando chega lá na viagem não consegue curtir a viagem. Por quê? Porque tá sempre pensando no trabalho, tá sempre pensando em como eu vou fazer mais dinheiro. Então, essa energia corresponde à energia genital, tá? E a prosperidade, ela vem sempre com medo ou com culpa. Também com medo de perder, com culpa de não dar certo, com culpa, aliás, de além que o clã foi, com culpa porque ela vai sacrificar a maternidade em prol, vai sacrificar o casamento, então ela vai sentir uma profunda culpa em diversas áreas, tá? Eu vou parar agora de falar, porque eu já estou falando um monte, e eu vou abrir aqui para vocês perguntarem para a gente continuar para a nossa atividade, tá bom?
Alguém tem pergunta? Alguém tem pergunta? Pode mandar. Porque daqui nós vamos fazer uma atividade, e aí, só para explicar para você que está aqui agora, lá nas nossas aulas, elas têm aí de 15 a 20, 25 minutos, tá? Por quê? Porque eu gosto de cortar as aulas para que sejam aulas que vocês entendam e que vocês consigam atender, assistir num tempo legal. Então, eu não gosto de fazer aulas de 1 hora, né? Eu faço aulas curtas. Então, aqui mais ou menos deu 25 minutos a nossa aula, e agora nós vamos para a pergunta. E no final tem um elemento surpresa. Eu vi que já entrou, já saiu bastante gente, né? Mas fiquem aí para quem quer receber, que eu tenho algo muito legal para entregar para vocês. E se ninguém tiver pergunta, tá fazendo sentido, pelo menos, dá uma curtidinha, dá um joinha, compartilha essa live. A gente vai fazer atividades, tá? Então, essa atividade é para que você entenda onde está a sua atenção. Aonde está? E você vai poder fazer isso depois. Quero só que você anote isso, que você leve. Tem como ficar fixado. Às vezes a infância foi tão distorcida, tão disfuncional, que ela fica fixada em várias áreas, tá? Então, assim, vai ter que trabalhar uma área por vez. Uma área por vez eu trabalho e libero essa energia que ficou fixada. Que Freud vai dizer que é amor. Então, às vezes a gente fala assim, olha, que meu pai, minha mãe, ela me tratou assim, me fez sofrer, mas no fundo o que eu queria não era o dinheiro, era o amor. Porque naquela época a gente não sabia, não tinha esse vocabulário, né? Só que depois a gente vai se autovalidando com dinheiro, né? Mas no fundo a gente nunca vai se satisfazer. Enquanto nós tivermos esse buraco sem fundo em nós nunca nos satisfaremos, podemos ganhar milhões. Eu até baixei um vídeo do TikTok para falar sobre isso, sobre os artistas, né, que ganharam muito dinheiro e foram morar na rua usando drogas. Você acha mesmo que o problema daquelas pessoas era dinheiro? Porque nós temos eu já vi vários posts, olha, meu problema é só dinheiro, que se Deus me der dinheiro, o resto eu resolvo. Nananina, não. Se você não tiver inteligência emocional, se você não conseguir olhar para o fundo desse saco e você enchendo essas medidas de amor, você nunca vai estar satisfeito, não importa o quanto você ganhe, tá? E você pode. Tem pessoas que vão encher essa medida de várias formas, mas geralmente, quando a gente vê, exemplo, bebida, excesso de drogas, excesso de consumismo, excesso de sexo, excesso de comida, tudo aquilo que é muito, eu estou tentando satisfazer esse buraco da fixação. Fiquei fixada lá. Então, eu vou precisar preencher esse amor. E aí, só uma pessoa consciente dessas fixações consegue preencher. E aí, gente, tá tudo bem? Vocês estão bem aí? Querem falar mais alguma coisa? Esses bloqueios emocionais, eles vão gerar esses padrões financeiros limitantes dentro da nossa vida. A repressão da energia vital pode levar ao medo de perder, compulsão por controle ou dificuldade de receber. Então, eu tinha muita dificuldade de receber. Por quê? Porque a minha mãe não me amamentou no peito. Minha mãe me deu uma madeira. Falei disso numa aula da mentoria. E essa minha profunda falta era, eu não quero receber. Então, eu não conseguia receber o que vinha do outro. Então, também, nossa, mas eu sei receber? Vamos pensar aqui. Você sabe receber pelo menos um elogio? Ah, não sei, eu fico sem graça, eu quero devolver o elogio para essa pessoa. Não, você não sabe receber. Então, isso é um indício que você está fixada na fase oral, onde você vai ter que se dar esse amor, tá? Então, a integração emocional ela vai permitir desbloquear esse fluxo, ou seja, eu pego essa energia, elaboro, é isso que nós fazemos em terapia, então essa aula é assim, um aprofundamento, eu elaboro essa energia, olho para ela e falo, eu vou ter que tomar esse amor da minha mãe, né? Sim, Sil, com certeza está relacionado, né, com essa falta. Não é, às vezes nós estamos ali de corpo amamentando os nossos filhos, mas nós não estamos olhando para ele, não estamos ali de corpo presente, a gente só tá ali. Ai, mama logo, vai que eu preciso lavar a louça, preciso cuidar da outra criança, preciso não sei o quê, preciso dar atenção pro marido, porque muitas vezes o marido às vezes não entende. Então não é o que você entendeu, é o que ela entendeu.
Entende? Então, talvez não foi intenção, a sua intenção. Foi ela que entendeu que eu não tenho amor suficiente, então eu preciso comer. Mas isso, amiga, ela vai precisar fazer uma terapia, tá? Então, a gente vai caminhar agora, porque eu tenho um exercício para fazer com vocês, antes de vocês saírem. E aí, nós vamos caminhar para eu entregar algo muito legal para vocês. Sil, ela vai ter que fazer terapia, tá, amiga? Não tem outro caminho. Meu filho também é assim. É a gente lidar com a nossa culpa que nós, mães, fomos ausentes, porque a gente também estava fixada em alguma área da nossa vida, tá? Ah, porque eu precisava trabalhar. Olha a heroína, eu precisava trabalhar. E aí eu negligenciei a minha maternidade. Me casei com um homem que não fazia o papel, porque eu compito com ele. Admite a sua responsabilidade de falar, no fundo eu queria ser melhor que ele, porque ele não sustentava a casa e eu precisava ir lá e dar conta, mesmo com um bebê de 2 meses. Mas, na verdade, se a gente não olha a nossa própria intenção, mesmo que ela era inconsciente naquela época, mas hoje a gente fala assim, ah, meu Deus, é isso mesmo. Porque nessa fase fálica, onde eu estava na busca da minha identidade, eu quis competir, porque eu me senti castrada. Como assim? Eu vou trabalhar. Deixa a criança na creche, deixa a criança não sei onde e vou trabalhar. A competição interna silenciosa, tá? Então, nós vamos fazer esse exercício. Quero que vocês vão fazer um exercício hoje de sentir o corpo de vocês. Se vocês puderem sentar. Ai, eu tô nervosa hoje, gente. Tô nervosa, mas tô nervosa por conta do lançamento. Vocês vão sentar, encostar relaxadamente para quem conseguir. Vocês vão sentir o corpo de vocês. Respire profundamente. Qual é a parte do seu corpo que você sente mais tensão? Qual é a parte do seu corpo que você sente que nunca relaxa, que você nunca consegue ter contato com ele? Seja a sua genitália, seja com a sua boca. Tem pessoas que não conseguem verbalizar, não conseguem falar o que sente. Tem pessoas que estão sempre engolindo sapo, desenvolvendo, né? Problemas de garganta. Tem pessoas que começam a desenvolver problemas sexuais na sua fase genital. Tem pessoas que têm problemas de intestinos preso porque ela teve um controle muito excessivo. Então, na hora de ir no banheiro, ela não consegue. Aonde você sente essa energia fixada? Onde você sente essa energia que você não se relaciona com ela? Sente agora qual parte do seu corpo. Se a sua identidade é aqui, se você tem problemas de estômago, se você sente sempre que está com problema de se relacionar aqui com o seu abdômen. Essa fase que você ficou fixada está trazendo para você um caminho. E o caminho é reconhecer em que lugar você ficou fixada. Enquanto você respira, eu quero que você pense nessa energia caminhando em você, desde da sua fase oral, passando pelo seu corpo, chegando à sua fase genital. Toda essa energia, essa pulsão, ela tem uma função. Porém, quando ela fica em um determinado lugar, ela se torna como uma bola de fogo nos queimando de dentro para fora. O que faltou para você? Além do dinheiro, mais amor, mais atenção, mais segurança, talvez uma condução para que você pudesse desenvolver a sua identidade como mulher. Enquanto você respira, você se abre para um caminho novo. Você deixa essa energia fluir em você e através de você. Você permite que ela caminhe por todas as partes do seu corpo,
da sua alma, porque essa energia é a energia vital, é a energia que vai te levar para outro nível da prosperidade e do relacionamento com o dinheiro. Faça as pazes com ela. Faça as pazes com essa pulsão em você. Respire profundamente. Vai se tornando consciente dessa energia. Aos poucos, conforme você respira, você abre os seus olhos e volta para cá. Como é que foi? Vocês conseguiram respirar? Conseguiram enxergar essa energia, sentir essa energia? Conversem comigo, para quem está aí. Como é que foi para vocês sentir a energia vital pulsando para que a gente pare de ter medo da vida? O que está acontecendo? Nesse lugar vital, onde ficou fixada essa energia, nós temos medo, porque se encostar lá, dói. Se a gente chegar nesse lugar lá, dá um choque. Quanto mais você elabora isso em você e ver esses pontos que estão presos, essa energia está travada, mais você diz sim à vida, mais você fala sim, eu não tenho, me abro. Então perceba a rigidez do seu ombro, perceba a rigidez do seu abdômen, perceba a tensão na sua pelve, porque talvez você não se conecta com a sua energia sexual, porque você teve dores, histórias onde você ficou fixada e o seu dinheiro não vem como você gostaria. Então esse é o momento de você olhar para tudo isso. Certo, meus amores? Estamos caminhando aí para o final da nossa live. Essa live é uma aula especial do curso Como Acessar a Prosperidade do Céu, porque a gente não acessa sem entender que essa energia era uma energia de amor que eu não consegui elaborar. Enquanto você não abre e não recebe a vida, olha o nome do livro, ó, Medo da Vida. A pessoa que tem medo da vida, ela não recebe o dinheiro, ela não consegue ter liberdade financeira, ela não consegue entender que o dinheiro é só uma ferramenta. Então vamos conectar com todas as aulas que nós tivemos. Elas precisam caminhar dentro dessa energia, eu valido elas, eu elaboro, integro e caminho para outra. E assim essa pulsão vai se liberando e o dinheiro vai se materializando, porque enquanto ele está aqui no meu coração, porque é o amor que está aqui, ele não está na minha mão. Enquanto o dinheiro está no seu coração, ele não está na sua mão. E talvez toda essa fixação que você teve na sua infância, seja fase oral, anal, genital, fálica, talvez todas essas fases fizeram com que você colocasse o dinheiro dentro do seu coração como uma forma de provar o seu valor. Mas, na verdade, o que você precisa é se dar amor, é se validar, é olhar para você com amor, é olhar para você com carinho e que você começar a tirar esse amor daqui para que o dinheiro se materialize aqui. Espero que vocês tenham gostado desse aqui, ó, desse tiquinho do que tem lá dentro do curso, que é um caminho que eu mesmo fiz e faço para que eu viva a prosperidade. A prosperidade, você vai aprender lá como ela se manifesta, primeiro dentro do seu emocional, do seu sistêmico e do seu espiritual. Então, hoje, oficialmente, nós estamos lançando o curso Como Acessar a Prosperidade do Céu. Está com as vagas abertas. E hoje eu tenho um presente para você que entrar. Você vai receber muitos descontos. Vai ganhar de presente o curso Calendário Gimmer, que é um calendário que vai te nortear segundo a Bíblia, não segundo um calendário caído, que é o calendário gregoriano, mas segundo a Bíblia, os tempos espirituais. Vai ganhar um e-book exclusivo para você prosperar com seu mozão aí, como prosperar como casal.
E eu preparei algo muito, muito legal para as 10 primeiras que entrarem lá no curso. O que que é isso? O que que eu preparei? Primeiro que vocês vão ter uma aula ao vivo comigo, né? Isso é um presente também, nós vamos ter lá dentro do calendário do curso, como acessar a prosperidade do céu, mas eu preparei uma ferramenta que vai ser aplicada, né? A gente não vai ter encontro, mas vocês vão me enviar os dados de vocês, assim que vocês efetuarem a compra, que eu vou mapear, nós vamos mapear as dívidas. Da onde que vem as dívidas? Será que é minha? Será que é dos meus ancestrais? Será que é espirituais? Então, essa ferramenta só vai estar disponível para as 10 primeiras que adentrarem o curso Como Acessar a Prosperidade do Céu. Então, tem muito presente aí, você tem, sei lá, mais de R$ 1.000 de desconto, bônus, porque o meu compromisso é que você acesse essa prosperidade. O meu compromisso é que você entenda como funciona o céu e por que que você ainda não recebe. Então, tudo isso que eu elaborei, tudo isso que o Senhor me entregou foi para que você pudesse acessar a prosperidade que vem dele, tá? Então, esse é meu presente, você vai ganhar um mapeamento, se você quer aqui, se você quer comprar, escreve aqui mapeamento, porque nós vamos fazer esse mapeamento para as 10 primeiras, mapeamento de dívidas. Da onde vêm as minhas dívidas, né? Por que que eu tenho tanta dívida? O dinheiro em si, nós vamos mapear esse caminho, mas só para as 10 primeiras que entrarem no curso, tá? Então, está oficialmente aberta, estou muito feliz por esse novo tempo, estou muito preparada para entregar isso para vocês e vamos subir, porque conforme a gente sobe, a gente vai acessando o que o céu tem para nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta na live, vai ficar salvo. Eu envio para vocês o link do curso. E nós estamos aí, nós vamos deixar esse presente, vai ser só para as 10 primeiras, tá? Do mapeamento. E o desconto vai ser somente nos primeiros 10 dias de lançamento. Depois, o curso ele vai mudando o valor, porque o curso ele custa R$ 790 hoje de lançamento, o calendário Gimel 590, mas você vai poder levar, não falei preço, né, gente? E você vai poder levar todo esse produto, esses produtos por 297, 297. Você pode parcelar até 10 vezes lá pela Hotmart e ter acesso a todo esse conteúdo que você está ganhando. Então entra lá, fecha sua compra e depois me envia lá no WhatsApp ou nós mesmos vamos entrar em contato com você para te presentear com essa técnica agora, que é o mapeamento de dívidas, que são só para as 10 primeiras. Então é isso, meus amores, espero que tenha feito muito sentido, espero que vocês aí transbordem de prosperidade, transbordem na vida de vocês, porque isso é bom demais, viu? Um beijo, vou deixar salva essa live aqui e depois eu subo ela lá na plataforma. Espero que tenha feito muito sentido. Grande beijo!